Como ele não consegue tossir forte o suficiente para secreção subir e ele expelir, a gente faz essas manobras para soltar e depois quando a gente entra com o coffee, ela sobe e a gente tem que fazer um procedimento que chama aspiração. E aí a gente consegue soltar e tirar toda a secreção dele, né? No dia 7/5/2019, o Luiz Otávio nasceu de parto cesárea, tudo programado. Até o 3º mês, onde a gente começou a notar que o Luiz Otávio não estava correspondendo aos marcos motores de uma criança normal. Ele parecia mais um bonequinho de pano, então ele não sustentava mais a cabeça, as perninhas perderam os movimentos. Então a gente foi para a pediatra, ela falou que nosso filho estava normal e que ele era apenas um bebê. E fomos atrás de uma fisioterapeuta que avaliou o Luiz Otávio e viu que a idade que ele estava não estava correspondendo. Ele tinha o marco motor de uma criança recém-nascida, com 3 meses de idade. Então a gente ficou muito assustada quando ela disse isso para nós. Aí nós marcamos uma neurologista, pediatra, aqui de Guarulhos mesmo, e simplesmente ela falou para nós que nosso filho tinha AME. Então a partir daquele momento nosso chão se abriu. E a gente já não sabia mais nem o que fazer e para onde ir. A gente correu atrás de um médico renomado de São Paulo, experiente com doenças neuromuscular, e ele fechou o diagnóstico do Luiz Otávio com uma coleta de exame de DNA que comprovava a AME, e ele falou que nosso filho precisava de algo rápido, que ele já não podia esperar mais nem um minuto. A gente não teve tempo de digerir o diagnóstico da AME e a gente foi atrás das coisas para o Luiz Otávio. A gente foi batalhar para ele ter sempre o melhor, ter a qualidade de vida que ele merece. A gente correu atrás da medicação, que hoje ele faz uso do Spinraza, da equipe multidisciplinar para atender ele dentro de casa, fisioterapias, terapias ocupacionais, fonoaudióloga. Quando a gente descobriu da AME do Luiz Otávio, o médico deu sugestões de como a gente conseguir essa primeira medicação. Fomos no SUS, fomos em todas as portas que poderiam nos ajudar. E graças a Deus conseguimos. O Luiz Otávio conseguiu tomar a 4ª dose, as 4 doses de ataque. Mas a partir da 4ª dose, a cada 4 meses ele tem que tomar uma dose dessa medicação. Cada dose custa aproximadamente 250 mil, só do medicamento. E a gente vê que as crianças que tomam Spinraza, elas ficam dependentes dessa medicação pro resto da vida. Porque de 4 meses, aplicar uma medicação forte na medula espinhal, né? E a gente vê como é a reação do Luiz Otávio. Ele fica fraco nos primeiros dias, só que tem ganhos fantásticos. No meio dessa luta a gente descobriu da terapia gênica nos Estados Unidos. A gente não sabe por quê. Ela custa tão caro. A gente, na verdade, não sabe por que tudo nessa doença é tão caro. A terapia custa, só a medicação, 9 milhões. E se chama Zolgensma. Faz até a gente parar um pouco e pensar, né? Qual o preço da vida de um ser humano, de uma criança, igual o Luiz Otávio. Só que em meio a tudo isso, o Luiz Otávio foi perdendo a parte da deglutição. Ele já não conseguia nem engolir a própria saliva mais. E a gente teve que internar ele. E após ele perder esses reflexos da deglutição, a gente sabia que era o mais difícil, né, da gente aceitar, que era a parte da gastrostomia, que até então ele se alimentava no peito, né? E aí quando a gente internou, ele foi retirado do meu peito, ele foi passada a sonda, e então feita a gastrostomia. Só que em meio a tudo isso, ele teve uma piora da parte respiratória. Teve uma madrugada que ele teve uma queda muito grande, assim, do estado geral dele, que quase foi entubado. E aquele dia a gente viu que se tratava de uma doença muito traiçoeira, que
Ao mesmo tempo que ele estava estável, ele estava instável, de um dia para a noite. Então aquilo ali fez a gente perceber que o nosso filho precisava de mais cuidados ainda do que a gente estava dando ali naquele momento. Então eu internei com ele 40 dias. Nesses 40 dias eu não saí nem um dia do lado dele. Por ser uma doença rara, muitos profissionais ainda não sabem lidar com essa doença. E a gente buscava todas as nossas dúvidas tirar com o médico dele. Porque a gente precisava de mais base do que nunca nessa internação. Então a gente precisava, além de nos ajudar quem está cuidando do Luiz Otávio, para saber sobre a doença dele e como agir em alguns momentos, em algumas situações. Então, tanto que o fisioterapeuta respiratório a gente buscou de fora, com especialidade em doenças neuromuscular. Então foi ele que reabilitou e treinou a equipe para tirar o Luiz Otávio daquele estado que ele estava. Sair com seu filho da maternidade bem, trazer ele para sua casa até então bem, e de repente você ir no médico, ela falar para você que seu filho tem uma doença degenerativa, que se você for ver literaturas não tão antigas, dizem que crianças com AME vivem apenas até 2 anos. Imagine para uma pessoa que não sabe nem o que é AME, ler uma coisa dessa, que seu filho só vai viver até os 2 anos, que até os 6 meses ele vai ter tudo paralisado. Vai estar respirando por uma traqueostomia. Então não é fácil, porque quando a gente tem filho, a gente sonha muito grande para eles. E o Luiz Otávio, ele foi planejado, ele foi sonhado. E de repente, o destino trazer uma doença dessa para você, porque é algo que a gente não consegue controlar, né? A gente não tem esse poder de tirar a doença, mas com muita fé a gente crê que o Luiz Otávio vai ser curado, sim. E é nisso que a gente se apega, porque um dia após o outro, e não é fácil viver isso. E o que a gente tira disso tudo é que a gente tem que viver o hoje e esquecer do futuro, porque o que importa é o hoje, é o agora. O que a gente pode fazer agora para o Luiz Otávio? O que ele tem de melhor para a gente oferecer para ele? Porque realmente o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem esse domínio. E a nossa luta e nosso objetivo é chegar lá. Sabemos que se conseguirmos 1 milhão de amigos, 1 milhão de titios e titias que abraçam o nosso filho e cada um deles doarem R$10, a gente vai conseguir chegar nessa medicação. Já falaram pra mim que é impossível, já falaram pra minha esposa que a gente tá louco por tentar o impossível. Mas a gente tem que sonhar alto. Porque quando o Luiz Otávio perguntar pra mim se eu tentei o impossível, eu vou poder falar que sim. Eu fui até o fim do mundo, junto com várias outras pessoas que cresceram na nossa família, e vamos conseguir chegar lá nessa cura do Otavinho. Muita gente perguntou pra mim e pra minha esposa o que é a campanha, o que significa Amo Luiz Otávio. Pra mim, pra minha esposa Gabriela, pro meu outro filho João, a nossa campanha fala da vida de um presente que a gente recebeu muito importante. Depois de muita oração, a gente ganhou o Luiz Otávio. E a gente tá lutando por ele e por tudo, né? A gente fala de esperança, de fé. A gente não consegue dormir ainda, mas a gente sabe que esse presente Deus já está preparando.